Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da HTBRAS. Meu nome é Eduardo Popovici e hoje trataremos neste vídeo informações relevantes aos fundamentos da normativa GDPR, uma normativa muito interessante que trata a proteção dos dados da União Europeia. Este assunto tem gerado certa polêmica e até mesmo certa curiosidade dos profissionais aqui no Brasil. E hoje nós faremos um vídeo, eu fiz um vídeo relacionado a todo o conteúdo dessa normativa, ou boa parte dele pelo menos, que vai ajudá-lo a entender um pouco melhor qual o impacto dela no seu trabalho dentro da área de TI. Não importa em que lugar do mundo você esteja. Nossa agenda. O que é exatamente a GDPR, ou General Data Protection Regulation? Onde ela encaixa dentro da tecnologia da informação, dentro da TI? Qual é a base dessa normativa? Benefícios da normativa, referências e agradecimentos. Antes de começar a falar efetivamente sobre a norma, eu gostaria de fazer uma pergunta. Seus dados estão seguros? E aí você me responde, Eduardo, que dados? Dados bancários? Que tipo de dados? Vamos lá. Todos os seus dados. Quando você preenche um cadastro, por exemplo, numa loja de roupas, quando você assina serviços de computação em nuvem, quando você compra um tênis numa loja virtual, você utiliza dados para isso. Esses dados que você digita de cartão de crédito, de CPF, de nome, de endereço, de compra, quais tipos de produtos você compra, todos esses dados podem ou não ter uma segurança. Isso significa que esses dados podem parar na mão de pessoas com uma índole não muito agradável, ou que façam mau uso destas informações. E aí eu te pergunto, seus dados estão seguros? Muito bem, a União Europeia pensou nisso. E ela criou essa normativa exatamente com esse fim, de proteger os dados das pessoas, ou melhor, dos moradores da União Europeia, né? E onde isso impacta no teu trabalho? Bom, se você trabalha em um provedor, se você trabalha numa empresa que presta serviços para qualquer outra empresa da União Europeia, então, meu amigo, isso impacta diretamente no seu trabalho. Isso impacta diretamente na forma como a sua empresa lida com os dados. Quando uma empresa muda a forma de encarar a armazenagem de dados, o armazenamento das informações, então, meu amigo, sobra para o pessoal da TI. Vocês da TI, ou nós da TI, ou a equipe da TI tem que se adaptar e se adequar, ou melhor, se tornar compliance. Vocês precisam deixar o ambiente de acordo com certas normas. A maioria de vocês, ou alguns de vocês, talvez já tenham escutado falar da ISO 20000, ISO 27002, são alguns tipos de normativas. As empresas adequam exatamente para deixar o negócio mais interessante, o negócio em que elas prestam mais confiável, mais adequado ao público e ao serviço. Então vamos conhecer quais são as características dessa nova normativa e onde ela impacta o nosso trabalho atual, pelo menos dentro da área da tecnologia da informação. Tá? O GDPR, ou General Data Protection Regulation, foi criado e é mantido pela União Europeia no ano 2018, ou seja, é algo novo, é algo recente. E agora é dia 25 de maio, o início da vigência dessa normativa. Sendo a evolução de outra norma criada em 1995. Lá em 1995, havia uma norma chamada DPD, Data Protection Directive. Essa diretiva ela tinha algumas informações de proteção de dados, tá? Mas ela não era muito aderente. Alguns itens escapavam da regulamentação dessa normativa, exatamente porque ela foi feita em 1995 e muito do cenário atual não se adequa à mesma tecnologia que tinha em 95. Hoje nós temos computação em nuvem, tem IoT, tem Big Data, enfim, BI, N tecnologias, formas de se lidar com dados que nós não tínhamos naquela época, ou como nós tínhamos apenas conceitos em 1995. O DPD não contempla manipulações de dados que podem ocorrer em infraestruturas de cloud computing, IoT e Big Data, sendo o GDPR se tornar uma resposta rápida a essas tecnologias.
O que acontece? O GDPR foi criado para atender à proteção da demanda de dados dentro do mundo atual. Computação em nuvem, ambientes com IoT e grande massa de dados. Esse é o resultado de um trabalho de 4 anos no Parlamento da União Europeia para a criação de uma norma que atenda de forma eficaz à demanda por segurança para o processamento de dados pessoais. Isso significa que a normativa ela tende a limitar o acesso que certas pessoas ou certas empresas têm a dados que você não autorizou a divulgação. É uma proteção dos dados para quem usa de forma consciente. Se uma empresa cadastra, você não pode vender os seus dados, ela não pode compartilhar os seus dados, a não ser que você deixe expressamente registrado. E um detalhe, você pode remover essa permissão a qualquer momento, como bem entender. Imagina a seguinte situação. Acho que vocês já passaram por isso em algum momento. Sabe aquela empresa chata de telefonia? Que fica te ligando, e, pô, não quero mais nada, para de me ligar, eu não quero comprar o seu pacote de dados, eu não quero comprar o seu pacote de TV a cabo. Pois é, eles continuam ligando, tá? Foi pensando nessa situação que essa normativa pode ser aplicada, ela pode ser dirigida lá para a União Europeia. Seria muito bacana se isso valesse aqui no Brasil, né? Eu gostaria bastante. Bom, retomando aqui para o GPDR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, famoso GDPR, é um regulamento da legislação da UE sobre proteção de dados e privacidade para todos os indivíduos dentro da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu. Detalhe, gente, nesse vídeo eu trato UE como União Europeia, está aqui escrito, tá? E Espaço Econômico Europeu com EE, são 3 E's, tá bom? Essa normativa também aborda a exportação de dados pessoais para fora das áreas da União Europeia e da EE, ou seja, Espaço Econômico Europeu. A GDPR visa principalmente dar controle aos cidadãos e residentes sobre seus dados pessoais e simplificar o ambiente regulatório para negócios internacionais ao unificar o regulamento dentro da UE. Tá? Isso é muito bacana, gente. Você não pode simplesmente pegar dados que foram obtidos de pessoas que moram ou visitam a União Europeia e divulgar conforme você bem entende. Tá? Isso é um negócio bem interessante. Olha, eu ficaria muito feliz se essa moda pegasse aqui no Brasil. Na verdade, é que pegue logo, tá? Não demora muito para uma normativa explodir lá fora e a galera trazer aqui para dentro. Exemplo disso é a parte do PCI. Nós vamos falar daqui a pouquinho dela, o que é o PCI e como que ela influencia a maioria das pessoas aí na parte de tecnologia da informação e segurança da informação. Aguenta aí, vamos voltar aqui para a GDPR. A norma GDPR possui 11 capítulos com 99 artigos em cada capítulo. E todo o seu conteúdo pode ser lido no site oficial. Ou seja, pessoal, dá uma olhadinha, vou colocar o link do site oficial nas descrições do vídeo. Dá uma xeretada ali e vê o que tem dentro dessa normativa. Talvez seja até interessante você se antecipar, levar essa normativa ao teu gestor e já começar a se preparar para essa adequação ou pelo menos já começar a falar sobre isso dentro da empresa. O regulamento contém disposições e requisitos relativos ao processamento de informações pessoalmente identificável de indivíduos dentro da União Europeia e aplica-se a todas as empresas, independentemente da localização, que estão fazendo negócio com o Espaço Econômico Europeu. Ou seja, essa regra não vale só para empresas da União Europeia. Qualquer lugar do mundo que faça negócio com qualquer lugar, qualquer espaço dentro da União Europeia, não está isento de seguir essa regra. Os processos de negócios que lidam com dados pessoais devem ser criados com proteção de dados por design e por padrão, o que significa que os dados pessoais devem ser armazenados usando pseudônimos ou anonimato completo e ainda utilizar as configurações de privacidade mais altas possíveis por padrão, para que os dados não sejam disponíveis publicamente sem consentimento explícito e informado. Olha que interessante, gente. Eu conheço algumas empresas
que para se tornar compliance em algum tipo de normativa, sempre usa o mínimo necessário. A normativa pede certificado SHA-1, SHA-256. Vamos fazer o mínimo necessário. Vou colocar 256. Não. Para que eu vou buscar 512? Para que eu vou buscar uma tecnologia melhor? Então, essas empresas já começam a ficar preocupadas. Né? Por quê? Você tem que ser sempre o mais completo possível, o máximo aderente possível. Enfim, bem interessante. Deixa eu voltar para cá, vamos lá. Nenhum dado pessoal pode ser processado a menos que seja feito sob uma base legal especificada pelo regulamento. Ou se o controlador ou processador de dados tiver recebido uma afirmação inequívoca e individualizada de consentimento do titular dos dados. O titular dos dados tem o direito de revogar esse consentimento a qualquer momento. Sabe aquela empresa que pega os seus dados que eu falei agora há pouco? Pois é, você pode dizer, olha, não quero mais, não manda meus dados, tira essa base aí, eu não quero mais receber tal contato. E eles são obrigados a limpar, a eliminar, a retirar esses tipos de dados, por exemplo. Tá? É bem interessante. E você, da área de tecnologia da informação e segurança da informação, tem que se preocupar com essa normativa? Olha, vamos lá. Logo, logo, ela deve pintar aí na sua porta, deve bater na sua porta. E isso significa que quanto mais próximo ou preparado você estiver, melhor. Mais próximo da norma, mais familiarizado com a norma, melhor é no dia a dia. Isso significa que você, como especialista, tem que conhecer mais sobre esse assunto. A norma engloba qualquer empresa que, mesmo em outros continentes, tenha um acordo, contratos ou qualquer tipo de envolvimento com empresas europeias que envolvam o armazenamento de dados pessoais de cidadãos europeus. Isso significa que provedores de serviço, provedores em nuvem, todos esses players têm que se adequar. Depois eu mostro para vocês uma reportagem que foi veiculada por um canal de comunicação digital que coloca que só 12% das empresas estão aderentes a essa normativa. Isso é interessante. Isso significa que existe um mercado grande para implantação dessa aderência, ou seja, especialistas que entendam sobre essa normativa e como fazê-lo. Existe um mercado que alimenta tecnicamente os especialistas que colocarão a mão na massa. Tá? Existem inúmeros players como Cisco, FortiGate, Palo Alto, que fornecem já appliances de segurança e soluções muito completas de segurança da informação. Tá? Ou melhor, segurança de perímetro, cibersegurança e por aí vai. Okay? Existem inúmeras consultorias que deixam o ambiente aderente a normativas PCI, a normativas ISO 27002, ISO 20000 e por aí vai. Tá? E abrem um espaço para empresas que queiram desenvolver equipamentos que ajudem a manter equipamentos e serviços, né, que queiram manter a empresa segura e aderente a esse tipo de normativa. Isso é bem interessante e gera um mercado bem promissor. A norma GDPR tende a se expandir fortemente em caráter mundial muito em breve. Por enquanto funciona lá fora, mas se seguirmos o histórico de outras normativas, logo logo isso deve bater a porta aqui no Brasil e as empresas tendem a se adequar. Exemplo disso é a PCI, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Do que se baseia essa normativa? Vamos lá. Personal Data, dados pessoais, tudo que identifica alguém, RG, CPF, número social, para quem é a informação, informações médicas, etc. Tudo que identifica uma pessoa dentro da realidade dela, eles entendem como dados pessoais. Dados sensíveis, uma categoria que dentro do GDPR requer uma proteção mais forte. Trata-se de dados genéricos, biometria e qualquer tipo de dados que revelem informações sobre religião, raça, origem étnica e tudo mais. Ou seja, são informações sensíveis ao entendimento de quem é aquela pessoa, quais são as atividades dela, qual é a religião, qual é a origem étnica, de onde ela vem. Isso também tem que ser restrito, tem que ser privado. Privacidade de dados, a relação de coleta e disseminação de dados, tecnologia, expectativas
pública de privacidade e os aspectos legais e políticos ao redor do tema. Consentimento. Quando da concordância da pessoa em questão, informações específicas sobre ela são livremente divulgadas. Significa que eu posso simplesmente um belo dia acordar meio chateado e dizer, olha, eu não quero divulgar mais os meus arquivos, os meus vídeos na internet, eu não quero mais que o meu telefone seja lido numa lista telefônica, eu posso ir lá e requisitar que tudo isso seja removido ou ocultado. Tá? A questão é importante também, viu, gente? Uma coisa é o que a normativa diz que deve ser feita, a outra é como isso é viável tecnicamente. Tá? Processamento. Qualquer operação que é executada com dados pessoais e que envolva coleta, armazenamento, alteração, recuperação, deleção e destruição de dados. Tudo que processe informações pessoais também está adequado a essa norma. A norma ela tenta proteger e tipificar cada um destes atos. Tá? Então, dados pessoais, dados sensíveis, privacidade de dados, consentimento e processamento. Se a sua empresa, a sua organização trabalha com qualquer um desses itens e atua com a União Europeia, é muito provável que você já tenha algum tipo de plano, ou a sua empresa já tenha algum tipo de plano para se adequar a essa normativa. Mas não é só tristeza, não é só dificuldade. Essa normativa ela vem com alguns benefícios embarcados. Tá? Por exemplo, controle, confiança e simplicidade. Dá à pessoa mais controle sobre seus próprios dados pessoais e onde eles são utilizados. Você pode revogá-los, pode divulgar a qualquer momento, você pode revogar essa divulgação, você pode divulgar de novo. Enfim, você tem um certo controle sobre como as empresas e organizações lidam com os dados que foram obtidos em uma compra. Você divulgou, deu os dados para a empresa e você tem o controle de como esses dados serão utilizados. Confiança. Controles mais rígidos para aumentar a confiança na economia digital. Isso faz com que você confie mais na economia digital, ou seja, passe a usar com mais frequência. Simplicidade. Dá ao negócio uma visão jurídica mais clara para bom seguimento das operações. Isso significa que processos, formas de se lidar com os dados, maneiras que geralmente você não tem um enquadramento jurídico, você começa a ter no mundo digital. Hoje o Brasil ele engatinha muito nessa questão de leis digitais. Né? Isso aqui pode influenciar fortemente o nosso cenário atual jurídico com questão digital no Brasil. Bom, falei de PCI e agora vamos um slidezinho rápido do que é esse troço aqui. Tá? O PCI, ou acrônimo para Payment Card Industry Data Security Standard, é um padrão de segurança de dados da indústria de cartão de crédito, cartões de pagamento. É um padrão que prevê a proteção da privacidade e da confidencialidade de dados de cartões de pagamento. A maioria das empresas financeiras aqui no Brasil, que lidam com negócios digitais, ele está deixando seu ambiente compliance com o PCI. Eduardo, eu trabalho numa área de varejos, eu preciso deixar o meu ambiente compliance com o PCI? Olha, precisar exatamente não precisa, mas se você usar as regras do PCI, deixar o ambiente aderente ao PCI, acredite, você ganhará uma segurança de dados muito boa, muito forte. O PCI ele tem regras que tornam o ambiente mais seguro. Isso, acesso aos servidores, a forma com que os dados trafegam pela rede, tipo de certificação digital, é uma coisa bem interessante. Eu gostaria até, num próximo vídeo, entrar mais a fundo no PCI. Parte do hardware de servidores de muitas empresas está em compliance ou se torna compliance com o PCI. O PCI te dá essas regras do que precisa ser feito para proteger um ambiente com, por exemplo, uma técnica de hardware, que é a blindagem de servidores. Então, lidar com esse tipo de normativa, com esse tipo de configurações é muito interessante. Eu recomendo que vocês trabalhem, atuem com o PCI, leiam um pouco mais sobre isso. Ele é um padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento
mas você pode usar sem problema nenhum em qualquer tipo de estabelecimento, em qualquer tipo de negócio. Isso só protege mais a rede. Obviamente, nem tudo que está ali você acaba aproveitando numa empresa pequena. Por quê? Você limita demais acesso, você deixa a rede complexa, você cria itens que vão protegê-lo, mas isso não significa que seja de simples administração. Tá bom? Então, basicamente, esse camarada aqui é o PCI e vocês podem ler um pouco mais sobre o assunto. Eu estou encerrando esse vídeo e gostaria de fazer um agradecimento ao meu amigo Wilson Souza MTAC, Microsoft MTAC, tá? Wilson, obrigado, você me deu um help bem legal com o conteúdo. Além do material do site oficial, eu peguei algumas coisas do blog dele, do site dele. Nós trabalhamos com divulgação de conteúdo há bastante tempo. Ele é um cara fera no assunto, super antenado. Então tá aqui os dados dele, dá uma olhadinha, dá uma lida no complemento a este vídeo. Tá bom? Galera, quero agradecer também a participação de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.